silêncio profundo. Sinta o tempo desacelerar e a voz do mundo se calar. Eu sou o guardião da palavra, e neste instante, convido sua alma a erguer um altar invisível no centro do seu lar. Não é de pedra nem de madeira, mas de fé pura e intenção inabalável. Hoje, nossa oração não é um pedido sussurrado, mas um decreto de luz e união sobre a mais preciosa instituição divina, a sua família. Conecte-se com a fonte, pois toda a força, todo o amor e toda a proteção emanam dele. Que a glória do Altíssimo inunde esta casa, purificando cada canto e cada história. Respire fundo e sinta essa energia ancestral e protetora que te cerca agora. Invocamos o poder do Criador para que ele seja o alicerce fundamental, a coluna mestra que sustenta todas as relações que nos unem. Não buscamos prosperidade material passageira, mas a riqueza inestimável que reside na paz de espírito, no perdão mútuo e no amor que tudo suporta. Elevamos o nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, reconhecendo-o como o ponto de partida e o destino final de nossa jornada familiar. Que a sua palavra, que é vida e luz, se torne a bússola que orienta as decisões dos pais, a sabedoria que acalma o coração dos filhos e a paciência que une os laços entre irmãos e cônjuges. Pedimos que todo véu de discórdia, desentendimento, inveja ou mágoa seja rasgado pela luz da tua presença. Que o guardião invisível caminhe pelos corredores da sua casa, silenciando o inimigo e desfazendo toda obra que tente minar a alegria e a harmonia. Que a sua bênção seja o escudo protetor, 24 horas por dia. Nossa fé é inabalável e nossa casa é um templo. Sinta essa força fluir agora. Repita comigo em seu coração: Deus, tu és o centro da minha família e eu me entrego à tua vontade protetora. Sinta a presença que acalma e resolve. Que a graça e o favor do Eterno repousem sobre todos aqueles que formam o seu núcleo familiar. Assim seja. Amém. Sinta o poder da presença de Deus. Comente agora: Amém, Senhor. Avançamos no altar. Agora, a palavra se levanta como um escudo impenetrável. Focamos nossa intenção e elevamos nosso clamor a Deus, o general das hostes celestiais, para que ele estabeleça uma muralha de fogo ao redor de cada membro desta família. Reconhecemos que no mundo enfrentamos batalhas invisíveis, armadilhas que buscam semear a discórdia, o vício, o desânimo, a inveja e a destruição da unidade familiar. É nesse momento que o guardião ergue o estandarte da fé e brada ao inimigo de nossas almas: Não tocarás nesta casa, pois ela pertence ao Senhor. A palavra aqui reside, e o teu poder é nulo. Pedimos com a autoridade que a fé nos concede e que vem diretamente do Pai, que toda influência maligna, toda praga lançada, todo mal olhado de inveja e todo espírito de divisão seja desfeito imediatamente e expulso para o abismo, sem direito de retorno, sem poder de manifestação. Que o sangue de Cristo cubra a porta desta casa e que os anjos de Deus, poderosos em força e glória, acampem ao redor, patrulhando e protegendo cada pessoa que aqui reside ou que por aqui passa. O nosso lar não será um campo de guerra, mas um refúgio de paz inegociável. Onde houver tristeza, que venha a alegria pura. Onde houver briga, que brote a compreensão imediata. Onde houver falta, que se manifeste a provisão abundante. Que a voz de Deus seja mais alta do que qualquer grito de desespero ou desentendimento humano. Que o guardião da palavra seja o sentinela vigilante e que a luz do Pai desfaça as trevas antes que elas sequer se aproximem do portão. Esta é a oração do guardião pela integridade da sua família. Sinta o peso da armadura divina sobre seus ombros. Ninguém se perderá no caminho. Ninguém ficará para trás na fé. A proteção de Deus é total e completa, abrangendo o corpo, a mente, a saúde e o espírito de cada um. O laço que vos une é sagrado e mais forte do que qualquer ataque. Permaneça firme, pois o decreto de proteção já foi estabelecido nos céus. A casa está blindada pela graça.
Assim é, e assim será para sempre. A palavra está selada. Se você crê nesta proteção absoluta, digite e comente agora. Glória a Deus. Avançamos agora para o clamor da saúde e da força. Pois o corpo é o templo, e a saúde é o presente de Deus que nos permite servir e amar. Neste altar de fé, levamos ao médico dos médicos, ao doador da vida, todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais que tentam se instalar no seio da sua família. Eu, o guardião, peço que a mão poderosa de Deus toque cada célula, cada órgão, cada mente e cada espírito, trazendo a cura instantânea e a restauração completa onde houver dor, fraqueza ou doença crônica. Que toda dor seja silenciada pela paz divina e que todo diagnóstico preocupante seja revertido pela intervenção do Altíssimo. Que o poder da ressurreição, que habita em sua palavra, se manifeste em vitalidade plena para os pais que trabalham, para os filhos que estudam e para os idosos que precisam de cuidado e conforto. Oramos pela saúde mental e emocional, pois a batalha invisível muitas vezes ocorre em nossa mente. Que Deus liberte sua família de todo o peso de ansiedade paralisante, de toda depressão profunda e de todo espírito de medo que rouba a alegria de viver. Que o óleo da unção divina acalme as tempestades internas, trazendo clareza, equilíbrio e serenidade para enfrentar os desafios do dia a dia. Que o guardião seja a voz que lembra a cada um que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Se alguém está prostrado neste lar, que receba agora uma dose dobrada de vigor e ânimo para se levantar. Que a energia vital de Deus flua sem impedimentos, renovando as esperanças e fortalecendo os laços de afeto. A saúde é um dom que clamamos, e a fé é a certeza da resposta. Receba essa cura, receba essa força, receba essa renovação em nome da palavra que é vida. A doença não prevalecerá onde o Espírito de Deus habita. A restauração já começou. Sinta a cura fluindo em cada um agora. Proclame a vida e a saúde sobre o seu sangue. Não aceite a enfermidade. Para que a saúde de sua família seja restaurada, comente: eu recebo a cura. Neste momento voltamos nossos corações ao Deus de toda provisão, o dono do ouro e da prata, aquele que supre todas as nossas necessidades de acordo com suas riquezas em glória. A família precisa do sustento justo e honesto para florescer em paz, e por isso, neste altar, clamamos pela abertura das portas do trabalho digno e da prosperidade abençoada. Que o Senhor abençoe as mãos que trabalham, as mentes que planejam e os pés que buscam o pão de cada dia. Que toda escassez seja repreendida e que a bênção de Deus se manifeste como o óleo que não falta na botija, o trigo que se multiplica no celeiro. Que não haja falta de recurso para o essencial, para a educação, para a saúde e para a alegria desta casa. Oramos especificamente por cada membro da família que está buscando uma oportunidade de emprego. Que o Espírito Santo vá adiante, preparando o caminho, abrindo portas que estavam fechadas, dando-lhes favor e graça diante dos empregadores. Que o trabalho encontrado seja fonte de realização, propósito e estabilidade, e não de desgaste ou desonra. Para aqueles que já trabalham, pedimos sabedoria para administrar os recursos, discernimento para evitar o desperdício e proteção contra toda fraude ou injustiça. Que toda dívida que aprisiona seja quebrada pelo poder da tua provisão milagrosa, e que o ciclo de bênçãos financeiras se estabeleça de forma permanente nesta casa. Que a prosperidade que vem de Deus não seja apenas de bens, mas de generosidade e capacidade de ajudar o próximo. Que sua família prospere em todas as áreas, como prospera a sua alma. O guardião decreta que o ciclo da escassez seja quebrado e o da abundância justa e abençoada se manifeste. Receba a chave que abre a porta da nova provisão. Confie, pois o seu Pai conhece a sua necessidade antes mesmo de você pedir. O milagre financeiro está a caminho, e você será um canal de bênçãos. Assuma a sua vitória, assim seja. Se você confia na provisão de Deus para sua casa, comente: eu confio na provisão. Neste ponto crucial da oração, voltamos nossa intenção para o alicerce central da família. A união do casal, a parceria sagrada dos pais.
É neste elo que reside a força e a estabilidade de todo o lar. Clamamos a Deus, a fonte do amor incondicional e do perdão restaurador, para que Ele fortaleça, renove e proteja o vínculo matrimonial de toda separação, frieza ou desamor que tente se instalar. Que a aliança feita diante dele seja inquebrável e que o respeito mútuo e a admiração sincera floresçam a cada novo amanhecer. Pedimos sabedoria para os pais, a sabedoria que vem do alto, para que saibam guiar a casa com paciência, com firmeza amorosa e com discernimento espiritual. Que o casal seja um reflexo do amor de Cristo pela sua igreja, onde há entrega, sacrifício e dedicação. Que o guardião da palavra proteja essa união de toda influência externa que cause cobiça, ciúmes destrutivos ou mal-entendidos profundos. Oramos para que o diálogo seja sempre aberto e honesto. Que a palavra de Deus seja a terceira voz na conversa, mediando todo o conflito e restaurando a paz antes que o sol se ponha. Que o casal nunca perca a capacidade de se perdoar rapidamente e de se apoiar mutuamente nas tempestades da vida. Que os pais sejam um exemplo vivo de fé e integridade para os seus filhos. Onde houver desgaste pelo tempo ou rotina, que Deus injete paixão renovada e cumplicidade profunda. Que o Senhor os lembre diariamente do propósito maior de sua união. Que eles caminhem lado a lado como guardiões um do outro e da família que lhes foi confiada. A união conjugal é o porto seguro do lar, e Deus a selou. Decretamos a restauração do amor, a quebra de toda barreira de comunicação e a renovação dos votos em espírito e verdade. Seu casamento é forte na palavra de Deus. Assim é. Para que o amor e a sabedoria conjugal sejam renovados, comente: nosso lar é forte. Neste altar, voltamos nosso olhar e nossa voz aos filhos, netos e a toda a nova geração desta família. Eles são a flecha, o futuro, o legado da fé. Clamamos ao nosso Deus para que Ele os proteja do mundo que jaz no maligno, das más companhias, das tentações que destroem a inocência e dos caminhos que levam à perdição. Que a palavra de Deus seja plantada em seus corações desde a mais tenra idade, servindo como uma âncora que os impede de naufragar nas modas passageiras e nas filosofias vazias. Pedimos que o guardião celeste lhes dê discernimento para escolher o bem, coragem para rejeitar o mal e força para permanecerem firmes em seus princípios, mesmo quando a maioria se desvia. O Senhor é o pastor e os filhos são suas ovelhas, protegidas em seu aprisco contra os lobos que rondam. Oramos pela educação e pelo propósito de vida de cada um. Que Deus lhes conceda inteligência, foco, disciplina e amor pelo aprendizado, capacitando-os a realizar grandes feitos, não para a própria glória, mas para a glória do Criador. Que descubram cedo o chamado que Deus lhes fez e que tenham paixão por Ele. Que sejam livres do medo, da timidez paralisante e da falta de autoestima. Que os filhos entendam que são amados, valiosos e criados para um propósito único e poderoso. Para os filhos que se desviaram ou que estão passando por rebeldia, clamamos pelo milagre do retorno, pela intervenção divina que toca a alma e os traz de volta ao caminho da verdade e da paz. Que Deus coloque pessoas de bem em seus caminhos, mentores sábios e amigos fiéis que os edifiquem. Que o laço de amor e respeito entre pais e filhos jamais seja quebrado. A palavra decreta que os filhos são herança do Senhor, e o guardião os cobre com a promessa de vida e proteção. Recebam a paz e a certeza de que a nova geração está guardada e ungida para grandes feitos em nome de Jesus. Que eles sejam faróis de luz no mundo. Assim se cumprirá. Se você declara que seus filhos netos são abençoados, comente: minha herança é do Senhor. Reunidos neste altar, reconhecemos que a imperfeição humana, os desentendimentos e as palavras não pensadas podem criar feridas profundas, mágoas e ressentimentos que, como ervas daninhas, sufocam o amor e a paz familiar. O guardião da palavra clama agora pela intervenção do Espírito Santo, o Consolador, para que ele lance um bálsamo de cura sobre todas as feridas abertas. Pedimos a Deus a graça de sermos rápidos para pedir perdão e, mais importante, rápidos para conceder o perdão.
Que toda raiz de amargura, todo ressentimento antigo, toda inimizade silenciosa que divide o coração e a casa, seja arrancada pela raiz neste exato momento, lançada no fogo purificador de Deus, e jamais permita que retorne. Não há força maior para restaurar uma família do que o poder libertador do perdão. Oramos pela libertação de todo o peso do passado. Que Deus nos ajude a ver nossos familiares, não pelas falhas que cometeram ou pelos erros que nos feriram, mas através do filtro do amor e da misericórdia de Cristo. Que a humildade preencha os corações, permitindo que pontes sejam reconstruídas onde muros foram levantados. Pedimos que a palavra "Eu te perdoo" seja pronunciada com sinceridade e que a resposta "Me perdoe" seja recebida com graça plena. Que o Senhor nos ensine a amar como Ele amou, incondicionalmente, estendendo a mão mesmo quando não há merecimento humano. O perdão não é um sentimento, é uma decisão de libertação, tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado. O guardião decreta que toda cadeia de mágoa intergeracional seja quebrada agora. Seu nome é liberado, sua casa é purificada de ressentimentos, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, inunda sua família. Tome posse desta libertação. Receba a paz no lugar da dor. Sua família está sendo reconciliada pelo poder da palavra. Se você decide liberar o perdão agora, comente: "O perdão me liberta." Neste momento de intercessão, o guardião estende o manto da oração sobre aqueles membros da família que estão ausentes, seja pela distância geográfica, por desvios de caminho, por estarem em lutas que desconhecemos, ou por terem se afastado da fé e do convívio. Colocamos diante de Deus cada rosto, cada nome, cada alma que está longe do aconchego e da proteção do lar. Onde quer que estejam, que a mão de Deus os alcance, os proteja de todo perigo, de toda solidão e de toda má escolha. Clamamos pela segurança em suas jornadas, pela provisão em suas necessidades e pelo conforto em suas tribulações. Que o Espírito Santo, o mensageiro incansável, sussurre a palavra de Deus em seus ouvidos, lembrando-os do amor que lhes espera e do caminho de volta à paz. Oramos especialmente por aqueles que estão perdidos em vícios, em depressão profunda ou em caminhos de destruição. Que o Senhor envie seus anjos para serem a companhia fiel, o guardião pessoal que os resgata do abismo. Que a luz da palavra quebreie toda a corrente de dependência e traga o despertar da consciência. Clamamos pelo milagre do retorno, não apenas o retorno físico ao lar, mas o retorno espiritual ao coração de Deus. Que o Pai, com seus braços abertos, os receba de volta com alegria e misericórdia, sem julgamento, mas com amor restaurador, como o pai do filho pródigo. Que a saudade e o amor da família sejam o ímpeto, o motor que os traz de volta à base segura. A distância física não é barreira para o poder de Deus, e a distância do coração será encurtada pela fé. O guardião declara: nenhuma ovelha se perderá. O Pai está trabalhando pela reconciliação, pela segurança e pelo retorno de quem você ama. Mantenha a vela da esperança acesa. A palavra é a certeza de que a volta é possível e iminente. Assim cremos e assim será. Se você espera o retorno de alguém amado, comente: nenhuma ovelha se perderá. Neste penúltimo passo do nosso altar, selamos todas as petições feitas e consagramos esta família inteiramente ao serviço e à glória de Deus. Não basta pedir proteção, é preciso entregar-se ao propósito superior. Por isso, neste momento solene, declaramos que nossa casa não é apenas um lugar de moradia, mas um posto avançado do reino de Deus na terra. Consagramos cada vida, cada talento, cada recurso e cada momento de alegria ou dor a Ele. Que o Senhor nos use como instrumentos de sua paz, de sua justiça e de sua palavra. Pedimos que o Espírito Santo revele o propósito individual e coletivo desta família. Qual a missão que Deus lhes confiou? Como Ele quer que esta família brilhe e influencie o mundo ao seu redor? Que cada membro viva com um sentido de propósito elevado, fugindo da mediocridade e buscando a excelência em tudo que fizer, seja no trabalho, no estudo ou no serviço comunitário.
O guardião da palavra chama a família a ser uma testemunha viva do amor de Deus. Um farol de esperança para vizinhos, amigos e todos aqueles que observam sua conduta. Que a maneira como vocês se amam, se perdoam e se apoiam, seja um sermão visível e poderoso. Consagramos a casa para que ela seja um refúgio para os aflitos, um lugar de acolhimento e uma fonte de inspiração. Que ao entrar, as pessoas sintam imediatamente a paz e a presença de Deus. Não nos conformaremos em ser apenas mais uma família. Seremos a família que Deus chamou para fazer a diferença. Que a coragem e a ousadia de cumprir o propósito divino se manifestem agora em cada coração. Assuma seu chamado guardião do seu próprio lar. Seja o sal e a luz. A consagração é o ato de dizer: Senhor, somos teus. Usa-nos conforme a tua vontade. A palavra nos garante que somos mais que vencedores em Cristo. Viva essa vitória. Assim está consagrado, e a missão está estabelecida. Se sua família aceita o propósito de Deus, comente: Somos do Senhor. Chegamos ao ponto final desta poderosa intercessão. Com a alma leve e o coração cheio de gratidão, elevamos nosso agradecimento a Deus, o Pai amoroso, por ter ouvido cada clamor, por ter estabelecido seu escudo de fogo e por ter derramado sua unção de paz, provisão, saúde e reconciliação sobre esta família. Agradecemos pela certeza inabalável de que a palavra dele é viva e eficaz e que as promessas de proteção e união já estão em plena manifestação. Agradecer é o ato de selar a bênção, de tomar posse da vitória antes mesmo de vê-la com os olhos físicos. Obrigado, Senhor, por ser o guardião supremo, o provedor fiel e o restaurador de todos os laços rompidos. Nenhuma oração feita neste altar retornará vazia, pois foi feita em nome e autoridade daquele que tudo pode. E agora eu, o guardião da palavra, pronuncio a bênção final sobre o seu lar e a sua linhagem. Que a paz de Deus, que transcende toda a compreensão, guarde seus corações e suas mentes na fé em Cristo Jesus. Que o favor do Senhor os acompanhe em cada passo, em cada decisão e em cada novo dia. Que a união e o amor sejam a marca registrada desta família, um testemunho visível da presença divina. Que a casa seja blindada contra toda seta do inimigo. E que o riso e a alegria sejam a trilha sonora constante. Que vocês durmam em paz e despertem em esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu selo esta oração e decreto que a família está debaixo da graça, da guarda e da palavra que é inquebrável. A partir de hoje, vocês caminham na certeza da vitória e da proteção total. Lembrem-se, o guardião está sempre com vocês, mas o foco é sempre o doador da palavra. Amém. E que a paz do Senhor permaneça convosco. Para selar esta poderosa oração, comente agora: Obrigado, Deus,